Estamos iniciando a nossa aula número 210 do nosso curso de Filosofia Espírita e de Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Peço para aqueles que estão chegando clicarem aí e se inscreverem no curso. Nesses últimos blocos temos acompanhado a mensagem de Paulo, cujo título é Fora da Caridade não há salvação, dada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no ano de 1860. Estamos alongando esses textos paulinos e interpretando-os à luz da doutrina espírita e do contexto, em que foi, contexto, eu diria, cultural da época em que foi proposto. Mas o mais importante é que nessa aula, a partir dela, nós vamos descobrir uma concepção de caridade que eu acredito que ainda não foi colocada no meio espírita, ou se foi colocada, não foi com muita clareza e muita objetivação. É o caráter da caridade, não só como um valor ecumênico, quer dizer, ao longo de todo o mundo e de todas as religiões, mas também a caridade como um valor cósmico, ou seja, ela vai se atender não só ao planeta Terra, como todos os planetas onde existe a vida inteligente e seres dotados de razão. A bibliografia aqui inserida, ela é vasta, ela dá boa consistência a essa argumentação cósmica da caridade. Então, a partir de Paulo, nós vamos decolar para um novo exercício de conhecimento e vocês, então, comigo, vibrarão no grande amor de Deus, que não está só amando os seres que vivem na Terra, mas amando todos os seres da sua criação inteligente e dotados da razão que habitam esses mundos infinitos da criação. Vamos então, alunos, comentários. A afirmativa de Paulo sobre os que praticam a caridade tornarem-se discípulos de Jesus conflitua com seu caráter ecumênico, ou seja, Paulo afirma que os que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Mas a caridade vai mais além do discipulado de Jesus, né? Isso nós vamos estudar. Ele diz, dados que todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, nessa mensagem da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Primeiro, Jesus não criou a caridade. Aliás, Vicente de Paulo diz, em todos os mundos, a caridade é a âncora da salvação. Com isso, abre possibilidade sobre a existência de vida inteligente e de seres dotados em outro mundo, mundos extraterrestres. Quer dizer, a âncora de salvação, ele diz aqui, em mundos, quer dizer, ele não se atém apenas à Terra. Segundo, vamos estudar alguma coisa sobre as diversas categorias de mundos, segundo a doutrina espírita. Allan Kardec. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes, há muitos mundos, uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Portanto, há muitos mundos e muitos mundos diferentes em relação ao adiantamento moral, intelectual, etc. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores aos da Terra, um outro mundo. Física e moralmente, até fisicamente, hein? Outros estão no mesmo grau que a Terra e outros são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Então ele avalia essa condição. Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, Seld, 2016, páginas 102 e 104, para aqueles que quiserem estudar. Então eu fiz esse gráfico aqui, mostrando 3 níveis de mundo. Esse aqui é o mundo superior. Esse aqui é o mundo do mesmo nível da Terra, aqui é a Terra. E esse aqui é o mundo inferior. Como vocês veem, a inteligência, ela
dentro da concepção espírita, o ser inteligente habita esses mundos. Uns são melhores, outros são piores do ponto de vista espiritual. O que acontece? Nós estamos tirando a hegemonia da Terra como planeta único de encarnação de espíritos. Único, que seria único da dedicação de Deus. Estamos tirando essa visão centralizadora da Terra como ser o centro do universo espiritual, pelo menos, já que não é mais do universo orbital, das leis físicas. Não é? Então, a partir disso, a Terra ela vai se tornar um desses mundos que estão aqui, mais ou menores. Vocês já avaliaram essa repercussão? E é essa repercussão, quando a gente tira a Terra da sua hegemonia espiritual e de todos que aqui habitam serem os únicos criados por Deus, quando os outros criados por Deus também existem em outros mundos, essa repercussão é muito séria. E é muito importante para a nossa evolução espiritual compreendê-la. O próprio Jesus afirma essa certeza quando ele diz, em João 14, 1.2, que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, que o vosso coração não fique sob opressão. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então ele mesmo registra isso. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele mesmo. Não é? Bom, agora nós vamos analisar as consequências da existência dessa vida extraterrestre. No caso, especificamente, vamos estudar sobre a caridade e sobre o próprio Jesus, a liderança espiritual de Jesus. Eu espero que vocês estejam me acompanhando, porque essa aula é uma aula extraordinária, pelo que foi me dado pelos espíritos que me ajudam a escrever isso, né? Pela minha intuição ou a minha inspiração. Extraordinária. Ela é extraordinária. Vai cair toda a catedral que está erguida, eu diria, a unicidade da Terra como reduto dos seres inteligentes, seres lógicos, racionais, em que Deus se debruça unicamente sobre a Terra e que os guias espirituais da Terra são os únicos criados por Deus. Há uma horizontalização, eu diria uma democratização do processo da criação que se espalha pelo universo e, por efeito, dos valores do espírito, da compreensão das coisas de Deus. Vocês estão atentando para isso, né? Então vamos ver. Eu coloquei aqui as consequências da existência dessa vida extraterrestre para a caridade e para Jesus. Eu coloquei aqui em 5 itens. Eu vou primeiro detalhar os itens e depois vou abordá-lo discursivamente. Primeiro item, existência de outros mundos. Gera a primeira premissa. Primeira premissa, a caridade é ecumênica, é universal. Afeta todos os mundos, onde há seres inteligentes e, portanto, dotados de razão. Então, a caridade é ecumênica na Terra, mas na sua manifestação ela é cósmica e universal. É a primeira premissa. Segunda premissa afirmativa é a caridade como lei divina. A caridade é lei divina. Sua universalidade cósmica está em relação de conformidade com a sua origem divina. Ela, por ser cósmica, ela é divina. Sendo divina, ela é eterna. E sendo eterna, ela é imutável. São os axiomas que nós vamos construindo. Ela é cósmica, ela é divina, ela é imutável e ela é eterna. Então, ela não está sob o jugo de ninguém, sob a propriedade de ninguém, sob alguém que se diga responsável por ela. O que nós temos que dizer é que nós vamos segui-la e vamos praticá-la. Isso sim, mas nós não podemos dizer que existe alguém que realmente criou a caridade, porque ela é uma condição de Deus.
É uma lei divina. Terceiro, Jesus não criou a caridade. Premissa: Jesus não criou a lei da justiça, do amor e da caridade. Ele a reproduz em seus ensinamentos e exemplifica na prática. Então, Jesus não criou a caridade. As pessoas confundem o fenômeno caridade, ação moral caridade, com o indivíduo, fundindo os dois, quando são dois fenômenos separados, um ser espiritual, outro é a ação desse sentimento, coisas diferentes. Então, ele exemplifica, ensina e exemplifica na prática. Mas as pessoas tomaram ele como proprietário da caridade, por desconhecer a origem da caridade. Foi um problema de erro de origem. A origem da caridade é Deus, é a lei divina, e não Jesus. Quarto, sobre Jesus, relativização de sua missão messiânica aqui na Terra. A missão messiânica fica relativizada. É a quarta premissa. Jesus é o Cristo espiritual do planeta Terra, ponto. Mas não o Cristo de outros mundos, ponto. Vamos dizer, anátema, professor, o senhor está contra esses dogmas, contra esses princípios. Não, eu estou pensando com vocês. Se existem outros mundos mais evoluídos do que nós aqui na Terra, os mundos felizes, o mundo de regeneração, é de se supor que existem guias espirituais, como em todos os mundos, que são prepostos de Deus. E se há mundos menos evoluídos, mundos de barbárie ainda, onde a lei da força a lei da força é a lei do homem, a lei da agressão, a lei da força física. Então, esses mundos também têm um tipo de líder, que é ainda mais primitivo. Então, nós estamos abraçando o quê? Estamos abraçando a criação de Deus, a universalidade da criação de Deus. Nós não estamos mais presos a ninguém. Deus é o mundo, é o universo, é a vida. Aqui na Terra e em outros planetas, nós somos seres de Deus e seres universais de Deus. Quinta premissa. Jesus é o guia e modelo a ser seguido. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. E isso é verdade. Então, aqui na Terra, o tipo de perfeição moral, o paradigma, o modelo, o referencial, que nós podemos buscar com as nossas atitudes, adotar e nos purificarmos com esse comportamento, é Jesus. Então, ele é o máximo daqui na Terra, mas não é o máximo cósmico, porque o cósmico vai se desdobrar em outros desdobramentos. Mas não importa ficarmos especulando sobre os máximos dos máximos cósmicos, porque nós temos que cumprir o nosso papel aqui. Então, temos que entrar na Terra, ver Jesus como nosso guia, ver Jesus como nosso modelo, aspirarmos, seguir a sua ensinamentos morais, praticarmos esses ensinamentos morais, cuja base aqui nós estamos mostrando é a caridade, que é a lei do amor ao próximo em prática, e a partir disso caminharmos dentro das nossas limitações e possibilidades. É isso que nos compete. Mas como nós somos filósofos, pensadores, especulamos, tiramos ilações, criamos referências, buscamos fatos positivos, utilizamos argumentos consistentes, utilizamos o nosso raciocínio, o nosso juízo de valor. Enfim, temos toda essa grandeza intelectual que Deus nos legou, todos nós, então nós temos o dever, ou temos pelo menos o direito de especular sobre esses fatos. Temos sim. Portanto, são essas as 5 premissas que vão ser discutidas aqui e que decorrem, na realidade, são corolários, são decorrências da existência da vida extraterrene. A caridade é ecumênica e universal, afeta todos os mundos, onde há seres inteligentes
e dotados de razão. Primeira premissa. Segunda, a caridade é lei divina. Sua universalidade cósmica está em relação de conformidade com a sua origem divina. Porque ela é universal, é cósmica, isso até autentifica a sua origem divina. Sendo divina, então, ela é eterna e imutável. Terceiro, Jesus não criou a lei da justiça, do amor e da caridade. Ele a reproduz em seus ensinamentos e a exemplifica na prática. Jesus não criou. Quarto, Jesus é o Cristo espiritual do planeta Terra, mas não o Cristo de outros mundos. Quinta premissa, Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral e que a humanidade pode aspirar na Terra. Muito bem. Então, vamos entrar agora no pensamento discursivo dessas premissas. Na primeira, a existência de outros mundos. Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho sobre a existência de outros mundos. Nesse sentido, sobre a existência de outros mundos, pode-se acompanhar a fala de Vicente de Paulo. A caridade é a própria emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura, diz Vicente de Paulo. Eu não diria emanação, eu diria criação. Não é? Porque emanação parece que faz parte, né, do próprio Deus, né, emana do Deus. Quer dizer, seria uma substância de Deus. A caridade não é a substância de Deus. Não é? Esse erro foi cometido quando colocaram Jesus como Deus também, no Concílio de Nicéia, dizendo que Jesus era o músios, era a emanação de Deus. E aí ele se fez também em Deus. Mas Jesus é uma criação de Deus. A caridade também não é emanação, é criação. Não é? Então a caridade é a própria criação de Deus. É a virtude que ele cria, que ele dá à criatura. Considerando-se a pluralidade de mundos, conclui-se a caridade não apenas ser ecumênica, aqui, qual antes já se considerou quando nós estudamos ecumenismo, como ainda de apresentar abrangência cósmica relativamente ao universo, porque cósmico vem de cosmos, com K grego, que significa universo. Então, nessa primeira premissa, nós concluímos: a caridade é ecumênica e universal, afeta todos os mundos onde habitam os seres inteligentes e dotados de razão. Essa é a primeira premissa de hoje que nós fechamos. Está aqui a caridade. Em todos os mundos é a âncora de salvação, tem a citação de Vicente de Paulo. Tem aqui o caráter ecumênico dela, aqui, ó, restrito a todas as terras do mundo. Mas tem um caráter cósmico que envolve também o ecumênico aqui, é o cósmico. Bom, essa foi o primeiro bloco, né, desse trabalho nosso, que consideramos inédito, né? Bom, vamos refletir um pouco, amados alunos, o que isso pode nos beneficiar. Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: nós não somos espíritos? Somos. Nós não somos criados por Deus? Somos. Nós não fomos criados simples e ignorantes? Simples, sem experiência, ignorantes, sem conhecimento? Sim. E Deus não nos dotou de uma capacidade de inteligência? Sim. Nos dotou do livre-arbítrio, de decidirmos por nós próprios o nosso destino? Sim. Não nos deu condições de diferenciar o bem do mal? Sim. Não nos deu condições de saber que existe Deus, que existe um ser, uma inteligência maior acima de todos nós? Sim. Então, de posse de todos esses atributos que nós temos, essa concessão de Deus, eu ainda penso lá, e não está em Salmo 86.2, se não me engano, que Davi diz: eis que sois todos deuses, sois filhos do Altíssimo. Quer dizer, a divindade imanente em nós é uma condição de sermos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, como Paulo também diz.
somos co-herdeiros de Deus, né, em muitas coisas. Enfim, e no livro Gênesis, logo no início, Gênesis 1.5, Deus nos criou à sua semelhança, e Deus criou o homem à sua semelhança, criou o homem e a mulher e os fez, enfim. Então, eu estou fazendo essa especulação com vocês para mostrar que dentro de nós existe tudo isso. Nós não somos coitadinhos. Nós não temos ainda condições de exercer a potencialidade intrínseca da nossa natureza essencial. Nós não conseguimos, porque estamos sempre sendo limitados por uma cultura, por impedimento, por uma proibição, por uma ameaça de pecado, uma ameaça de violação, ou por artigos religiosos que mandam a gente seguir um determinado caminho, que não é o caminho da doutrina do Cristo, nem da doutrina do Espiritismo. Então, de posse de toda essa grandeza, nós hoje podemos dar um upgrade, podemos subir um degrauzinho, entendermos que o nosso patrimônio aqui dentro de nós, esse princípio inteligente que somos nós como espíritos, cheio de virtudes, de amor na sua essência, porque é criado à semelhança de Deus. Essa grandeza intrínseca à nossa própria criação, ela é do universo. Aquele sujeito, aquele ser inteligente, um pouco mais evoluído que a gente, que está habitando aqui, supor, 1 ano-luz da Terra, ou 200 anos-luz da Terra, que é a velocidade, 1 ano-luz é a velocidade da luz, que a luz percorre durante 1 ano. A luz anda, se não me engano, a 300 km por segundo. Então, essa velocidade multiplicada por todos os segundos de 1 ano é o ano-luz. Então, aquele planeta lá, que brilha, se sentir numa galáxia qualquer, ali tem seres inteligentes e às vezes mais evoluídos que nós. Abracemos eles. Eles são nossos irmãos na filiação cósmica. Olha só, nós saímos da filiação religiosa e fomos para a filiação cósmica. Ah, professor, o senhor está delirando, o senhor está falando coisas absurdas, sai da religião para a filiação cósmica. Eu não estou falando coisas absurdas. Eu estou colocando aqui os fatos, estou colocando aqui a existência de outros mundos, estou colocando a caridade como denominador comum da virtude divina constante em todos os mundos. Estou colocando outros planetas mais evoluídos que a Terra, que são os planetas de regeneração e os planetas felizes, onde habitam seres muito mais evoluídos que nós. Isso não é uma ficção. Isso não é uma narrativa para impressionar os neófitos do espiritismo, como está cheio de orador impressionando com especulações e sem base, sem consistência. Isso aqui está na referência bibliográfica. Existe. Então, o grande sentido que essa aula dá para nós hoje, nós começamos, nós saímos de sermos unicamente seres terrenos ou terráqueos para darmos um sentido à grande religião, que é a visão cósmica de Deus, que habita toda a criação. Louvemos Deus no dia de hoje. Louvemos. Que Deus nos inspire e deite a sua força cósmica sobre todos nós, para que possamos cada vez mais sermos compatíveis na prática da caridade, como Jesus nos legou e outros sábios do mundo nos legaram. Que Deus nos abençoe e que a paz do Senhor esteja conosco.